Olá, vamos dar início a mais uma aula. A gente finaliza agora, né, nessa aula, as aulas referentes à disciplina positiva, ou seja, a nossa próxima aula, a gente vai falar mais exatamente sobre a atuação profissional, como o orientador parental deve atuar. Além das dicas que eu já dei para vocês, né, ao longo das aulas, e algumas táticas e formas mesmo, né, um beabá mesmo de como a gente agir em cada sessão. Nessa aula a gente vai ver mais um pouquinho e na próxima aula a gente vai fechar tudo para entender um pouco o que é e como funciona mesmo a atuação profissional de um orientador parental. Mas vamos lá, eu me chamo Tayana Teles e a gente está começando mais uma aula do mini curso A Disciplina Positiva no Atendimento a Famílias. Nesse primeiro momento, eu quero relembrar para vocês, que a gente já viu na aula passada, a importância da gente olhar a família como um sistema único. Ou seja, aqui eu vou dar um pouco de ênfase e valorização para a psicologia sistêmica, que é a abordagem mais utilizada para a terapia de família. Quando a gente fala em terapia de família, a gente está falando também sobre a psicologia sistêmica. E a psicologia sistêmica, ela traz esse olhar mais holístico, né? Mais sistêmico mesmo, do que a gente deve observar numa família é a relação que existe entre os seus integrantes. Então, nesse caso, a gente não vai olhar a situação do pai, nem a situação da mãe, nem a situação da criança. A função do orientador parental é orientar os pais para garantir uma harmonia na família. Então, nosso objetivo é olhar para a família, para esse sistema, né, de relações entre os seus pares, entre os seus integrantes. Então, o que a gente tem que observar? A relação do casal. Não adianta a gente promover um processo de orientação parental se esse casal está em conflito, se esse casal está em desarmonia, se isso estiver muito constante, estiver influenciando muito na qualidade das relações dessa família, é muito interessante que a gente encaminhe esse casal, ou se a gente perceber que é um caso individual de um dos dois, encaminhe para um outro profissional psicólogo, para ter uma atuação mais assertiva, de modo que melhore, né, a visão geral da família. E outro ponto que a gente deve observar também é a relação dos pais com os filhos. Aqui a gente pode olhar de maneira isolada. Como é a relação da mãe com essas crianças, né? O estilo parental já nos diz muito sobre isso. E também a relação do pai com essas crianças. Então a gente tem que começar a perceber. Geralmente a mãe ela está mais presente, né, na relação com os filhos. Então provavelmente ela vai desprender mais energia para colocar as ferramentas em prática. Esse pai, ele pode ficar nos bastidores, ele pode ficar em segundo plano, né? Isso varia muito de família para família, só um exemplo. Mas a ideia é que a gente consiga alcançar e trazer um engajamento para que todos os integrantes da família possam acreditar no processo e atuar de acordo com a disciplina positiva e com as propostas que a gente está trazendo. Caso contrário, o sucesso pode não ser tão rápido e tão assertivo. Então, é interessante que a gente consiga apresentar para esses pais a importância desse pensamento único, né? Eles têm que ter o mesmo pensamento, acreditar na mesma proposta, para que a gente juntos, né, os pais, as crianças e o profissional, consigamos alcançar o resultado esperado, que é a harmonia e o desenvolvimento, o bom desenvolvimento das crianças, né? A harmonia dessa família e o bom desenvolvimento das crianças. Por isso, eu enfatizo para você, tente desenvolver esse olhar sistêmico. Se quiser dar uma lida sobre o que é o pensamento sistêmico, como funciona, um pouquinho de terapia familiar, é interessante a gente ter um pouco de conhecimento sobre esse tema. E aí, logo na primeira sessão, talvez na segunda, é bom a gente mostrar para os pais que quando eles começam a utilizar as ferramentas da disciplina positiva, quando eles começam a usar uma nova forma de educar, as coisas podem piorar antes de melhorar. Então, eu preciso deixar isso claro, para que não ocorra uma desistência, para que não ocorra um mal falar, né, do profissional. O profissional me indicou essa ferramenta, me indicou fazer isso e tudo piorou. Então, é importante que a gente ensine e mostre para esses pais que essa situação de piora pode acontecer e é esperada. Então, a gente tem que deixar bem clara a situação para que a gente não saia perdendo, né? Então, informa para esses pais que as coisas tendem a piorar. Por quê? Porque a gente está saindo da zona de conforto, né? Tanto as crianças quanto os pais. Então, é um processo difícil. Sair da zona de conforto, deixar de agir da forma como a gente sempre agia, né? Mudar nosso padrão de funcionamento para a terapia sistêmica, é algo muito doloroso para certas pessoas. Então, pode demandar um tempo, pode demandar um desconforto mesmo, um processo mais de autoconhecimento também,
porque não é fácil, né, a mudança. Então, a gente pode até conseguir mudar a forma dos pais agirem com determinados comportamentos, mas isso tem que acabar sendo absorvido por esses pais. E nesse processo de absorção, de compreensão, né, dos processos, das ferramentas, isso pode ser um processo mais demorado e que precisa de uma dedicação, né? Então, é importante a gente mostrar isso para os pais, que as coisas tendem a piorar por causa desse tempo de treinamento que a gente dá para os pais e para as crianças, né? Então, as crianças em si também, elas podem piorar o seu comportamento porque elas estão vendo uma mudança de comportamento nos pais. Então, elas estavam acostumadas aos pais agindo daquela forma, elas agindo da forma, né, correspondente. Então, agora os pais estão agindo de forma diferente? Pera ainda, o que eu faço então? Então, eu vou piorar meu comportamento, eu vou fazer algo muito mais grave para entender o que está acontecendo aqui. Então, isso acontece. Mas a gente também tem que deixar claro que, sabendo que isso acontece, eles precisam manter o foco, manter a confiança no processo para que tudo aconteça, né, conforme o combinado, o proposto, certo? Então, persistência e paciência são as primeiras habilidades requeridas para esse processo, né? Vamos psicoeducar os pais e ensiná-los que esse processo de mudança precisa também de um pouco de paciência e persistência, né? Então, a gente precisa mostrar a importância, principalmente dos pais reconhecerem a necessidade da mudança. E o primeiro passo já foi dado, né? Para os pais procurarem um profissional, para eles estarem ali com você, te ouvindo, aceitando os seus aconselhamentos, é sinal de que eles estão dispostos a uma mudança, né? É o mínimo que se espera. Então, a gente tem que também deixar claro isso para os pais, que essa necessidade de mudança deve estar forte e presente. E, o segundo ponto, acreditar no processo. Se eles estão aqui, você tem uma proposta para dar para eles, você tem o seu modo de pensar, né? A disciplina positiva, no nosso caso, é um modo de pensar, um modo de operar. Então, se a gente acredita nesse processo, eles precisam acreditar também para que isso funcione. Beleza? E aí a gente começa. Como é que a gente vai começar a atuar? O que é que eu vou dizer primeiro para esses pais fazerem? A primeira coisa, na anamnese, a gente tem que observar muito bem a rotina dessa família, tá? Então, a gente tem que observar como é que funciona, se eles têm uma rotina, se só o pai ou só a mãe tem rotina, se a criança tem uma rotina, se a rotina é da família, se eles não têm rotina. Então, é muito importante a gente passar para os pais a importância de se existir uma rotina na família. É interessante que a família tem uma rotina única, ou seja, que a família toda tem o mesmo horário para almoçar, o mesmo horário para fazer as principais refeições, porque é muito importante que a criança ela aprenda a comer junto com a família, que ela participe daquele momento de refeição, porque são os momentos em que a família está mais reunida, né? Então, a gente pode garantir pelo menos esse momento. Então, o momento das refeições, dá para vocês fazerem as refeições juntos? Ah, não dá no café da manhã porque tem um horário de trabalho, ah, não dá, mas dá no almoço. Ótimo. Então, todos os dias, o almoço, todo mundo vai almoçar junto. Até com a criança, até com o bebezinho? Até com o bebezinho. Senta o bebezinho na cadeirinha de alimentação, uma colherinha para o bebê, uma colherinha para a mãe. Ou o pai, uma colherinha para o pai, uma colherinha para o bebê. Então, quem for administrar a refeição do bebê, inclusive é interessante que você alterne, né? Um dia o pai, outro dia a mãe, para a criança não crescer com essa ideia de que é só a mamãe que faz isso para mim, é só o papai que faz isso para mim. Então, para que ela entenda que os dois têm responsabilidade junto com ela. Então, o momento do almoço, o momento da refeição, né, qualquer refeição do dia que seja, é importante que a família esteja junta e unida, tá? Almoçando junto, todo mundo junto. Outro ponto, a rotina, né, que existe na casa, se existir uma rotina na casa, essa rotina é da criança ou é da família? Porque muitas vezes, algumas casas até têm rotina para a criança. Só que essa rotina é exclusivamente da criança. Então, a criança tem hora de tomar café, tem hora de tomar banho, tem hora de almoçar, tem hora de brincar, tem hora de fazer atividade. Só que a hora que a criança tem essas tarefas não bate com a hora da família. Então, às vezes, a hora que a criança almoça é uma, a mãe dá o almoço, o pai dá o almoço para a criança, e eles vão almoçar em outro horário, enquanto a criança brinca. Enquanto o pai trabalha, a criança está, fazendo atividade da escola. Isso sim, casa. Então é interessante que a família tenha horários semelhantes para fazer atividades semelhantes. Por exemplo, se aquele é o horário que o pai está na escola ou que o pai está no trabalho, a criança está na escola. Se é o horário que a família vai começar a se arrumar para tomar banho, para ir dormir, começar a rotina do sono, a criança também começa nesse horário. Então, a família tem que estar junta, conectada nesse mesmo processo de rotina.
A criança, ela pode até ter uma rotina exclusivamente dela, mas a família deve participar dessa rotina. Por exemplo, se a criança brinca, por exemplo, às 10 horas da manhã é o horário da criança brincar. Então, quem brinca com essa criança? Alguém tem que estar disposto a participar desse momento de brincadeira com a criança. Se a criança tem um horário diferente de tomar o café da noite, né, porque dorme mais cedo. Então, o café da noite da criança, a janta, é diferente do horário dos pais. Mas um dos pais pode estar ali de vez em quando, que fique. Então, é interessante que a família participe o máximo possível da rotina dessa criança. Porém, eu enfatizo aqui, a gente enfatiza para os pais, que o mais interessante é que a rotina seja pensada para a família, tá certo? A rotina é um item à parte, a gente pode trabalhar isso nas mentorias, que vem por aí pela frente, porque é um ponto muito, muito importante para a gente deixar isso claro para os pais. A família, para ela conseguir um engajamento, uma melhora da sua harmonia, do seu equilíbrio familiar, o primeiro passo é a rotina, tá bom? Deixem isso bem claro para os pais. Então, definam a rotina. O mais importante. Uma rotina não é uma definição de horários, mas é uma definição de sequência de atividades prevista e conhecida. Ou seja, a criança ela tem que saber que primeiro ela vai tomar café da manhã quando acorda. Depois ela vai estudar, fazer atividade da escola. Depois ela vai brincar. Depois ela vai tomar banho para se arrumar para ir para a escola. Então, ela tem uma sequência de tarefas, não necessariamente num horário rígido, né? Às 8 horas, às 5h30, né? Não precisa disso, porque isso realmente pode causar um estresse nos dias que não acontece, até para a criança. Então, a rotina é uma sequência de tarefas. Ela tem que saber que primeiro é uma coisa, depois é outra coisa. E sempre que for fazer essas atividades, essas tarefas da rotina com a criança, avisar, primeiro tal coisa, agora é hora de ir, e pergunta para a criança. Então, com o passar do tempo, ela já vai saber. Ou também a gente pode construir o quadro de rotina. O quadro de rotina é diferente do quadro de recompensa que a gente já ouviu falar aí um tempo atrás, né? A gente não é a favor do quadro de recompensas. O quadro de rotinas é simplesmente fotos, né, da criança, se a criança for pequena, fotos. Se ela for maiorzinha, desenhos. Ou se ela for maior ainda, né, textos, da sequência de tarefas que ela faz. Então, a criança acordou, café da manhã, banho, ir para a escola, almoçar, fazer isso. Então, é simplesmente a sequência das tarefas que a criança realiza ao longo do dia. Crianças pequenas, novamente, pode ser a foto da criança realizando cada tarefa. Crianças maiores, o desenho ou o texto. Esse quadro de rotina deve estar fixado em algum lugar acessível para a criança, tá? Ela tem que poder olhar, poder observar e poder mostrar. Então, crianças pequenas que esteja de fácil acesso, né, próximo ao chão, para que ela possa identificar e contar. Então, a gente pergunta, e agora é hora de quê? Depois a gente vai fazer o quê? Isso também dá uma ajuda no processo cognitivo da criança, do conceito de antes e depois, de tempo. Então, é muito interessante a gente usar a rotina. A rotina do sono também é algo muito importante, que a gente vai falar já está previsto a gente falar sobre a rotina do sono numa mentoria. Mas falando rapidinho, assim, a rotina do sono são sequência também de tarefas em que a família tem que estar participando para que a criança tenha uma noite de sono tranquila e, por consequência, a família também. Então, diminuir a intensidade das luzes da casa no horário prévio à hora da criança dormir, diminuir o barulho, a intensidade das conversas, diminuir ou até desligar as televisões, se for possível, a contação de histórias, o banho, enfim, toda a rotina que é a preparação para o sono da criança e, por consequência, o sono também de qualidade da família. Vamos falar sobre isso mais para frente. Certo? Anotem todas as dúvidas sobre a rotina que vamos falar sobre ela numa das mentorias. E outra coisa importante de muita ajuda que a gente deve dar aos pais é ferramentas rápidas e fáceis, que os pais podem pegar assim rápido e usar no dia a dia, de acordo com as dificuldades que forem surgindo. Essas são as ferramentas mais simples que a gente pode ensinar. Na primeira sessão é interessante que a gente já ensine uma ou duas, né, ou até mais, se for possível, ferramentas desse grupo aqui especificamente, tá? Porque são fáceis e os pais já conseguem ver um resultado satisfatório no primeiro uso dessas ferramentas, se fizerem da maneira correta, né? Então, distrair e redirecionar. Como é o distrair e redirecionar? Ao invés de ficar falando, não, sai daí, vem cá, você distrai a criança e redireciona a atenção dela. Então, se você quer que a criança venha, você está chamando, a criança não vem, olha, vem ver que bonitinho. Você mostra alguma coisa bonitinha, né? Não adianta mentir para a criança, senão isso não funciona. Então, a criança está lá longe, você quer chamar a atenção da criança. Olha, filha, vem ver que lindo, olha o que a galinha está fazendo.
então você chama a atenção dela para que ela venha até você. Ou se você não quer que a criança toque em alguma coisa, mexa em alguma coisa, fala não e distrai ela para uma outra coisa, tá? Uma outra atenção. Distrair e redirecionar com crianças pequenas, tá? Funciona excelente. Escolhas limitadas, crianças pequenas de 1 ano e meio até 6, 7 anos ou até mais, pode funcionar muito bem. Lembra, né? Escolhas limitadas já foi dito aqui nas aulas anteriores. Então, você mescla gentileza, firmeza, depois a escolha limitada, depois o encorajamento. Então, poxa, filha, eu sei que você gostaria de brincar mais um pouco e é hora de tomar banho. Você quer tomar banho com um patinho ou você quer tomar banho com a galinha? Você decide. Então, esses 4 pontos das escolhas limitadas são de muito grande, de enorme funcionalidade. Então, ensine para os pais esses 4 pontos, né, os 4 passos para a escolha limitadas. Se não lembrar dos 4 passos, simplesmente, filho, você quer comer pãozinho ou você quer comer biscoito? Você decide. Pronto, não precisou firmeza e gentileza, apenas você limita a escolha para a criança. Você decide, né, quais são as opções que a criança tem. E ela tem o poder também dela de decidir. Então, isso é respeitoso, né? Dá para perceber. O próximo ponto, quadro de rotinas, como eu já falei, ao invés de ficar dizendo, gritando para a criança, tá na hora de tomar banho, tá na hora de comer, é só perguntar, filho, qual é a próxima atividade do seu quadro de rotinas? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá olhar? Traz com a criança, pega na mão da criança, gentilmente mostra, olha, tá vendo? Agora é hora de tomar o café, vamos lá tomar o café? E aí vai, gentilmente com a criança, se precisar um pouquinho mais de firmeza, vamos, é hora de tomar o café. Leva a criança para comer. A pausa positiva também, ela deve ser feita por todos os integrantes da família, sempre que as coisas fugirem um pouco do controle. Então, sempre que os nervos estiverem à flor da pele, que a raiva estiver chegando, se isole, se ausente daquele ambiente, para que as coisas não tendam a piorar ou você possa se arrepender de alguma coisa. Então, isso funciona para os adultos e até para as crianças maiores ou menores, a gente vai ensinando isso às crianças. Então, a raiva chegou, pausa positiva, se isola um pouquinho, espera a raiva passar para depois você voltar para a atividade e focar numa solução se o conflito tiver se instaurado. Agir mais e falar menos. Então, a gente tem essa mania de ficar gritando com a criança, dando sermão, falando demais com a criança ou com o adolescente. O que tem que fazer? Então, parou. Não precisa falar tanto. Vamos agir mais. Né? Se eu quero que a criança venha tomar banho, e ela tá brincando, correndo pela casa, e eu gritando, vem tomar banho, gentilmente eu vou lá, pego na mão da criança, sem dizer nada, e vou com ela junto ao banho. Vou escolhas limitadas, outras ferramentas que gerem esse engajamento na criança, né? E o foco em soluções. A gente tem a mania de ficar procurando pelo em ovo, procurando culpado, discutindo. Foco em soluções. O que a gente pode fazer para resolver isso? Eu acho essa ideia boa, eu acho essa. Pronto, então tá, vamos à sua ideia, ok? Ok, pronto. Foco em soluções. Foca na solução, pensa no que é possível resolver diante daquele problema e pronto. Próximo passo. O tempo de qualidade, gente, é algo também muito importante que a gente deve passar para os pais. As crianças que chegam, os pais, as famílias que procuram a gente para terapia, geralmente as crianças já estão num quadro de objetivo equivocado. Então, elas já estão num quadro de atenção indevida, ou de vingança, ou de, enfim, um daqueles quadros de objetivos, daqueles 4 objetivos equivocados que a gente viu. Então, o tempo de qualidade é uma ferramenta muito forte, muito poderosa, para ajudar a quebrar um pouco essa crença equivocada que as crianças têm sobre aceitação, né? Então, esse tempo de qualidade deve ser rotineiro, ou seja, crianças pequenas, todos os dias. Crianças maiores, né, pré-adolescentes e adolescentes, 1 ou 2 vezes por semana já é suficiente, como eu já falei. Crianças pequenas, menos horas, né, menos tempo, porém todos os dias. Crianças maiores, mais tempo e mais espaços de dias. Então, 1 vez por semana, 1 hora, 2 horas, enfim. Esse tempo de qualidade ele deve ser direcionado pela criança, tá? É a criança que vai escolher, a criança ou o adolescente, que vai escolher o que vai fazer com os pais. Ah, pai, a gente vai assistir um filme, tá certo? Certo. Qual filme você quer assistir? Ah, jura que é esse? Não tem outro, não gostei. Não é esse, pai. Tá bom, então vamos assistir esse filme. Você pode até opinar, claro, né? Não vai fazer ficar ao comando total da criança e do adolescente. Mas, assim, é ela quem decide, é ela quem escolhe, tá? O poder de decisão acaba ficando na mão da criança naquele tempo de qualidade. Então, a criança vai escolher qual é a brincadeira, a criança vai escolher qual é a atividade que ela quer fazer. Ah, não tô afim de fazer nada, pai. Tá bom, então tá, então vou sentar aqui do seu lado, certo? Certo.
senta do lado da criança, do adolescente no caso, né? E fica lá um tempo que for pré-determinado, ok? Sem distrações, sem celular, sem trabalho, sem procurar outras coisas, sem brigar. O foco dessa ferramenta é que os pais desprendam atenção à criança. Então, é o tempo da minha rotina, da minha vida, que eu estou dando ao meu filho. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente acaba desligando todos os outros pontos. Lembre a criança do momento quando ela entrar no objetivo equivocado de atenção indevida. Então, crianças que estão num processo de atenção indevida, né, numa crença equivocada de atenção indevida, a gente usa a ferramenta do tempo de qualidade para lembrar a criança que ela tem aquele tempo com os pais. Então, o pai está ocupado, tá trabalhando, e a criança está ali tentando chamar atenção, né, irritando. Você vira para a criança e fala, filha, eu sei que você gostaria de estar brincando com o papai agora. Lembra do nosso tempo de qualidade? Então, daqui a tantas horas, eu vou ficar só com você e a gente vai fazer o que você quiser. Vai pensando aí o que a gente vai fazer, porque eu estou ansioso para o nosso momento, no nosso tempo de qualidade. Então, você usa o encorajamento, né? Isso é encorajador. Você está encorajando a criança a esperar por você, por aquele momento que você pode estar com ela. Lembrando também, a gente já usou, você percebeu, né? Eu usei antes a ferramenta firmeza e gentileza. Ou seja, eu fui compreensiva, fui gentil à criança e disse, naquele momento, papai está trabalhando. A gente, né, se vê no nosso tempo especial e tal. Então, gentileza e firmeza também é uma ferramenta muito boa, ela pode estar presente em qualquer situação. Primeiro, gere empatia, gere gentileza, gere compreensão com relação ao comportamento da criança. E segundo passo, seja firme, né? Mostre o que está acontecendo, a realidade e o que é que tem que acontecer. Depois, as outras ferramentas, ou enfim, só a firmeza e gentileza já é suficiente. A roda de escolhas, esse daqui é um recurso que a gente pode estar fazendo junto com a família dentro da clínica, dentro do consultório, tá? Então, a gente vai elaborar a roda de escolhas junto com a família. Isso pode acontecer lá para a terceira, quarta, quinta sessão, independente da quantidade de sessões, né, que vocês forem definir com a família. Mas lá para frente, a gente faz a roda de escolhas baseado nas experiências que esses pais já tiveram com a disciplina positiva. Então, a gente vai listar alguns momentos desafiadores que acontecem com frequência naquela família. Dificuldade em tomar banho, não querer comer, parar a brincadeira, briga com os irmãos, xingar e tal. Então, todos esses momentos desafiadores, os mais desafiadores, devem ser listados. Depois, a gente vai pensar em soluções para cada um desses momentos desafiadores. O que a gente pode fazer para solucionar esses problemas? Quando tiverem mais de umas opções, melhor ainda, né? Quanto mais opções tiver para resolver esses problemas, melhor ainda. E aí vocês vão perceber que algumas formas, algumas soluções para esses desafios, eles se repetem. Então é nesse momento que a gente começa a construir as ferramentas que vão estar na roda de escolhas. Então, o que pode ter na roda de escolha? Pedir desculpas, tempo de qualidade, pausa positiva, o que mais que pode ter? Procurar outro brinquedo, ir brincar sozinho, né? Então, se vocês perceberem, essas escolhas, né, essas ferramentas que vão estar na roda de escolhas, elas podem ser úteis para diversos momentos. Então, a ideia é, sempre que surgir um conflito, um momento desafiador, um comportamento desafiador da criança na família, uma das soluções, uma das ferramentas que os pais podem se tentar, né, utilizar, pergunta à criança o que ela pode fazer sobre isso com a ajuda da roda das escolhas. Então, vamos lá na roda das escolhas, o que a gente pode fazer para solucionar isso? E a criança vai e escolhe uma das coisas que ela quer fazer. Quero a pausa positiva. Eu quero ir brincar sozinho. Eu quero tomar banho para relaxar. Eu quero, sei lá, ir passear. Então, vocês vão construir a roda das escolhas junto com a família. Entenderam por que é importante que a gente esteja ali junto para orientar como é que funciona o processo, como é que é montada a roda de escolhas, para que a gente possa orientar a família nesses momentos de conflito e o que fazer melhor em cada situação. E aí a roda de escolha pode ser montada junto com a criança. Então, é uma sessão que a criança participa também. Então, a criança pode pintar, pode desenhar, pode colar os adesivos, você já traz um processo já pronto, né? Uma cartolina, um papel mais rígido, papelão, uma cartolina redondinha, papel colorido, os adesivos, os nomes, né? A criança pode escrever também, né? O hidrocor, as canetinhas para escrever e montar a roda de escolha junto, né? Eles montam enquanto você vai orientando. É um momento muito, muito gostoso na clínica. O encorajamento. Gente, o encorajamento a gente precisa estudar muito bem, está muito bem definido na nossa cabeça, no nosso entendimento, para que a gente possa ensinar direitinho para os pais.
porque ele é um pouco confuso, sim, certo? E muitas vezes o encorajamento ele vai ser semelhante ao elogio, e o elogio vai ser semelhante ao encorajamento. Mas vamos entender a diferença? Depois que a gente entender a diferença, exercitar um pouquinho e compreender o que é o encorajamento, a gente vai falar mais sobre ele nas mentorias também, é que a gente vai poder ensinar para os pais, tá certo? Mas esses são os pontos mais importantes. Então, o encorajamento é diferente do elogio da seguinte forma. Troque isso aqui, ó, esse primeiro bloco é dos elogios. E aqui é do encorajamento. Então, o elogio, ele é uma aprovação. Eu aprovo o que você fez. Tá aprovado por mim. Já o encorajamento, eu te incentivo. Eu não estou dizendo que o que você fez foi ruim, mas eu te incentivo a fazer mais. Mais, não melhor, tá? A continuar nesse processo. O elogio foca no indivíduo. Ou seja, você é linda, você é muito inteligente. Já o encorajamento foca no produto. Ai, essa maquiagem ficou muito legal, você passou um tempo, né, fazendo ela, ficou muito bom. Você pode incluir o elogio também, mas não só o elogio. Ah, você é muito inteligente, você acertou toda a atividade. O encorajamento, nossa, você acertou a atividade, você fez quantas questões? Pronto, não precisa mais do que isso. Ah, um parênteses, por que a gente não aprova o elogio? Crianças que recebem muito elogio, elas podem acabar acreditando que aquele potencial delas é limitado. Por exemplo, uma criança que ela ouve o tempo inteiro que ela é inteligente, ela acredita que é inteligente, ótimo. Mas quando chegar uma certa atividade em que seja desafiador para aquela criança e ela acha que não vai dar conta, ela tende a desistir, porque ela não quer perder aquele rótulo de inteligente que ela recebeu a vida toda. Entende? Uma menina, por exemplo, uma criança, um adolescente que cresce a vida inteira ouvindo que é linda, em algum momento, principalmente na adolescência, ela não vai se achar bonita. E aí ela vai preferir, por exemplo, se esconder, sofrer uma timidez, e aí vem a autolesão e vários problemas de baixa autoestima, porque ela acreditava muito que ela era linda. E agora ela não tem mais tanta certeza. Então, esse você é linda, você é muito inteligente, você é muito forte, pode fazer com que as crianças desistam, né, das suas potencialidades no momento futuro. Ou pode ser que essas crianças se tornem bajuladoras, ou seja, elas gostam tanto do elogio, porque é bom receber elogio, né, gente? Então elas gostam tanto daquele elogio que elas acabam fazendo as coisas simplesmente para conquistar esse elogio. Então elas não desenvolvem habilidades de vida para o seu próprio desenvolvimento, mas sim para conquistar o elogio do outro. Então acabam se desenvolvendo como pessoas adultas que se preocupam mais com a opinião dos outros do que com a sua própria decisão, sua própria visão de cada situação. Se identificaram? Reconheceram alguém? É muito comum, né? A educação anterior, ela foi baseada muito em elogio, né? Quando a gente ouvia elogio, a gente gostava. Então, é muito comum que as pessoas hoje se preocupem muito com o que o outro pensa, justamente por isso. Porque a gente está sempre esperando por um elogio, por uma aprovação alheia. E não é assim que tem que ser, né? Continuando. O elogio, ele tem uma atitude de superioridade, porque está dizendo que você gostou e achou bom o que aquele outro fez. Já o encorajamento é uma atitude de respeito. Então, você demonstra respeito e admiração pelo produto, pelo processo que o outro elaborou. O elogio, ele gera julgamento. Você está julgando se é bom ou ruim. Isso é péssimo, né? Então, gera um julgamento do outro. A criança acaba se acostumando e esperando por um julgamento alheio. Então, ela faz um desenho. O que você achou? Tá bonito? E aí, às vezes, você diz, tá lindo, ótimo, ótimo. Então, a criança vai estar sempre esperando pela opinião do outro. Então, quando a criança fizer um desenho, né, por exemplo, o que você achou? Tá lindo? Aí você, você usou tais cores, que legal. O que você achou do seu desenho? Então, você pode focar em alguma coisa interessante do desenho, para não deixar a criança, né, sem nenhuma resposta. E aí você provoca ela, para que ela pense sobre o quanto ela está satisfeita com aquele processo dela. Então, por exemplo, que desenho lindo, você é uma ótima desenhista. Troque por, uau, você usou muitas cores nesse desenho, você gostou dele? E pronto. A criança, eu gostei, eu não gostei, e você gostou? Eu tive um caso de uma mãe que ela começou a mudar, né? Ela usou esse momento com a criança e ela disse que quando ela sempre falava, tá muito lindo seu desenho e tal. E aí, um belo dia, o filho virou para ela, depois que ela começou a aprender a disciplina positiva com os processos de orientação parental. Aí ela perguntou ao menino, o menino perguntou a ela, né? O que você achou do desenho, mamãe? Aí, ao invés dela dizer que estava lindo, aí ela, o que você achou?
Aí o menino parou assim, ficou confuso e falou: eu acho o que você achar. Ou seja, a criança não consegue nem ter um potencial crítico sobre a sua própria produção. Ele acaba gostando se o outro gostar, se ele receber o elogio. Então o objetivo dele construir o desenho não era para satisfação dele, era para satisfazer o outro. Olha que coisa triste. Então aí percebam aí o poder do encorajamento. Outro exemplo, acertou essa questão, nossa, você é muito inteligente. E isso, acertou, muito bom, você está orgulhoso? Então você provoca as crianças, você incentiva ela a continuar nesse processo, certo? Então essa é a diferença do elogio para o encorajamento. É um limiar muito, muito difícil de ser entendido inicialmente. Então estudem, leiam mais. Vou colocar alguns materiais, né? Tem alguns materiais aqui no programa do curso, para que vocês possam estudar e conhecer melhor sobre o encorajamento. E como eu já falei nas mentorias, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Essa daqui é a última ferramenta, não falei muito sobre ela, porque esse era o momento. A reunião de família. A reunião de família é uma das ferramentas mais importantes, segundo a Jane Nelson. A própria Jane, ela fala que as famílias que fazem a reunião de família raramente têm conflitos sérios. Então, porque é um momento de família, então isso une tanto os pais e os filhos, quanto os pais, né? Pai e mãe, marido e mulher. Então, é uma ferramenta muito boa e eu aconselho que vocês façam a reunião de família no consultório. Lá, enfim, vocês vão decidir, não nas primeiras sessões. Vocês fazem junto com a família a reunião de família para orientar e mostrar como é e para que eles entendam melhor. Então, como é o passo a passo da reunião de família? Então, vocês vão sentar todo mundo num horário pré-determinado. Então, todo mundo vai marcar na sua agenda com uma importância. Então, os pais têm que lembrar que a reunião de família é como se fosse uma reunião de trabalho. Então, é importante, está marcado aquele horário, tem que ser cumprido. Não pode, hoje não vai dar porque eu vou beber com os amigos. Hoje não vai dar porque eu tenho um cabeleireiro. Não. É um momento importante para a família. A criança tem que aprender esse processo de respeito à sua família, né, ao seu momento, e de responsabilidade sobre aquele horário. Então, aquele horário é um horário rígido, definido, com muita responsabilidade para todos os integrantes da família. Então, decidam semanalmente ou quinzenalmente que tenham as reuniões de família. Inicialmente, né, uma família que procurou um orientador parental, é interessante que faça uma vez por semana. Então, o momento reservado é prioritário. Nesse momento, toda a família deve participar. Tem um bebezinho? Bota o bebezinho junto na reunião de família, tá? Tem o avô ou a avó que mora junto, a tia. Quem tiver no momento e viver junto da casa, na família, tem que participar. Vocês vão ter uma pauta disponível. Então, em algum local, né, de fácil acesso na casa, geralmente a porta da geladeira, vai estar um papelzinho, ou na mesa, ou no criado mudo, enfim, um papelzinho com uma caneta do lado. E sempre que surgir uma pauta, ou seja, um motivo que precise ser discutido com a família, ele vai ser anotado lá. Por exemplo, um irmão sempre pega uma blusa do outro e eles brigam. Então, anota como pauta da reunião. Resolver problema da camisa. O pai diz que vai chegar no horário, mas sempre chega atrasado para o café. Anota, papai sempre chega atrasado para o café. Enfim, todas as pautas que geram conflitos, que geram insatisfação, devem estar na pauta para a reunião. O começo da pauta, ele é muito interessante, né? É bom que se escolha um objeto, né? Um objeto qualquer, sei lá, que garrafinha de água, e quem estiver com esse objeto na mão é que vai começar a falar. Então, a pessoa só tem a voz, só pode falar quando estiver com o objeto na mão. Então, decide quem começa. Eu começo. Eu seguro o objeto, que é como se fosse um microfone, uma almofada, um controle, o que for. Esse primeiro momento é um momento muito bonito, muito encorajador, e ele abre o coração da família, em que você vai agradecer ou parabenizar um integrante da família ou cada um sobre alguma coisa que ele fez nessa semana. Então, por exemplo, eu quero parabenizar a mamãe porque ela fez um macarrão maravilhoso ontem, estava uma delícia. O segundo, eu quero parabenizar o Joãozinho porque ele arrumou o quarto e ficou muito bom. Eu quero agradecer o Pedrinho porque ele me emprestou o sapato dele ontem. Eu quero, sei lá, parabenizar o André porque ele deixou um pouco o celular de lado e veio brincar com a gente. Enfim, né? Então a ideia é essa, você parabenizar ou agradecer alguém por algum feito. Todos têm que estar, têm que receber esse momento de gratidão em algum momento. Então é bom que os pais fiquem atentos nesse processo, né? Se entre os irmãos, por exemplo, um agradeceu um e um ficou de fora, os pais têm que trazer alguma coisa para que parabenize ou agradeça aquela criança.
ninguém pode ficar de fora, né? Então, vocês podem começar assim, tipo, você tem que agradecer a cada um. Então, eu sou Maria, eu agradeço a mamãe por isso, eu parabenizo o papai por aquilo, e eu agradeço o Joãozinho por aquilo. Agora, Joãozinho, eu agradeço a mamãe por isso, agradeço a papai por aquilo, e parabenizo a Maria por isso. Então, pode começar dessa forma, cada um parabenizando, ou agradecendo um integrante, todos, ou um agradece um, tá? Isso vai de cada família, como você achar mais interessante, ou você pode organizar isso também com os pais. Depois desse processo, né, que o coração já está aberto, todo mundo está satisfeito porque viu que fez uma coisa legal para a família, a gente vai para a pauta. E o foco da pauta é pensar numa solução. Então, primeira pauta, o Pedro toda hora pega a camisa do João emprestada e o João não gosta. Qual é a solução para isso? Eu acho que a gente pode, sei lá, o João não pode mais pegar a camisa. Certo. Alguma outra solução, João? Eu acho que o papai devia comprar uma camisa igual dessa para mim. E todos podem dar uma ideia. E aí juntos discutem e chegam ao senso comum. Qual a solução definida? Anota a solução e resolve. E vai assim todas as pautas. Se uma pauta já tiver sido resolvida, né, crianças pequenas geralmente botam muitas pautas, pergunta, tal pauta, já conseguiu resolver? Já, não tem problema mais não. Próxima pauta. Então, todas as pautas devem ser discutidas, chegadas a uma solução, e essa solução deve estar em acordo com todos os integrantes da família. Fechado isso, fechados os itens de pauta, a gente finda a reunião com um momento de diversão para toda a família, certo? Então, a reunião de família não pode ser feita no horário da refeição, por exemplo, porque esse é um horário para outra coisa. Então, a reunião de família tem que ser um horário diferente. Porém, se depois da reunião de família todo mundo concordou que o momento de diversão vai ser comer uma pizza, vamos pedir uma pizza. Todo mundo tem que concordar. Vamos concordar que depois da reunião de família a gente vai assistir um filme legal? Todo mundo escolhe qual é o filme. E tem que concordar com o filme. Vamos decidir que depois da reunião de família a gente vai todo mundo jogar stop. Todo mundo vai jogar stop, todo mundo vai jogar algum jogo, vai ouvir música, vai dançar, enfim. É a família que vai decidir qual é a parte. Então, esse momento de diversão fecha a importância de se estar em família. Então, é uma ferramenta muito importante, muito poderosa, para aumentar, principalmente, a conexão entre os integrantes de toda a família. Então, percebam o quanto é interessante que todos participem, que dê importância a esse processo. Sempre que eu faço as reuniões de família na clínica, o clima é muito interessante, como o clima muda depois. Né? É legal que quando eu termino, né, e não dá para fazer uma reunião, uma diversão depois com a família, como a clínica que eu atuo, ela funciona perto do shopping, eu digo, agora vocês vão no shopping e vão decidir o que é que vocês vão fazer de divertido. E às vezes eu coloco em pauta se eles vão brincar um pouco no parque, se eles vão tomar um sorvete. Então é interessante que a gente termine a reunião nesse clima prazeroso de se estar em família, né? Então fazer isso na clínica, a primeira sessão, depois você encoraja a família a fazer isso em casa, sozinhos, e trazem, né, para a discussão qual foi o resultado, como foi que funcionou, o que deu errado da clínica. Ok? É importante o engajamento de todos, a participação de todos, né? Tem casos também que eu já ouvi falar de mães que tentam fazer, mas o marido não acredita. Então, a gente tem que voltar àquele processo inicial, tem que trazer o engajamento do pai para a ferramenta, para o processo. Porém, se ainda assim, um exemplo, o pai ou o integrante não estiver interessado, não quiser fazer, não der valor, acabar estragando o processo, ele pode não participar. Não tem problema, certo? É interessante que todos participem. Mas, se não dá para participar, é melhor que um não participe do que não se faça a ferramenta, né, o processo. Então, o pai não acredita no processo, ele não está engajado, ele não participa das reuniões. A mãe faz com os filhos, certo? Isso também é interessante a gente passar para eles. E a gente finda aqui a última aula sobre família. Nossa próxima aula é sobre atuação profissional. Então, a gente vai fechar mais quais são os resultados, o que esperar, os desafios que acontecem, como a gente pode lidar, enfim. Vamos falar sobre a atuação profissional do orientador parental e do psicólogo e psicopedagogo de família, certo? Espero vocês lá. Até breve.